Bom dia, meu povo. Estamos de volta aqui para nossa live da manhã, Clube 71. Você que já está aqui, seja muito bem-vindo e nós vamos avançar aqui para nossa live de hoje. Então, seja muito bem-vindo. Nós estamos falando sobre liderança, princípios de liderança baseados aí em personagens que marcaram a história. Vamos aprender como que estes personagens marcaram o seu tempo, marcaram a história. E você está aqui conosco, é bem-vindo, aprendendo aí com a liderança. Josimar, bom dia, que Deus abençoe sua vida e que tudo lhe vá bem. Estamos sempre juntos. Muito bem, meus amados, ontem nós falamos um pouco sobre a liderança de um dos maiores líderes que a gente encontra na história bíblica. Como eu sempre falo, aqui a gente trabalha liderança para todos os públicos, para você que é estudante, para você que é profissional, para você que é religioso, para você que não é. Os princípios se aplicam para todos nós. É você colocar em prática os princípios que a gente trabalha aqui e são princípios infalíveis. Afinal, foram aplicados por grandes homens e continuam sendo até hoje. Então, fica aí o desafio para você aplicar também na sua vida, na sua jornada, e eu tenho certeza que você será muito bem sucedido. Hoje eu quero ser muito cumpridor, né? 3 dias atrás, um dos princípios que nós estudamos é que o bom líder ele tem que ser de palavra. E às vezes as lives têm chegado a 45, 50 minutos, mas hoje eu quero ficar no máximo, não passando aí dos 30 minutos, aí na borda dos 30 minutos, que é nosso horário, nunca passando desse, porque eu sei que muitos de vocês têm trabalho logo às 8, então eu também não quero comprometê-los. Alguns ontem tiveram que sair um pouco rápido por causa do trabalho, outros são professores, então hoje eu vou cumprir meu horário. Por isso nós vamos fazer 2 coisas, rapidamente. Nós vamos orar, sempre bom, né? Sempre bom colocar esse dia nas mãos do Todo-Poderoso, nas mãos do nosso Deus, que nos fez, como temos aprendido aqui, e que tem um propósito para a nossa vida. Pedir toda a bênção dele, nunca é demais, nunca será demais pedir. E depois, então, eu vou ler um pequeno trecho do texto e a gente vai para alguns princípios que eu separei aqui. Se a gente fosse parar Moisés, a liderança de Moisés, daria para nós fazermos, sem dúvida, os 21 dias só falando da liderança de Moisés, porque liderar no deserto 40 anos não é para qualquer um. Moisés daria para nós fazermos os 21 dias só sobre Moisés, mas hoje vamos tirar o dia, por isso eu quero ser muito rápido. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor, agradecer pela noite que o Senhor nos deu, agradecer por essa jornada, por cada vida, por cada pessoa que já está aqui ou que nos próximas 24 horas estarão conosco nessa live, vendo esse vídeo posteriormente. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê um dia produtivo, que o Senhor nos dê um dia em que a gente seja de bênção na vida de outras pessoas, que possamos ser um fluxo onde as coisas boas vão passar e alcançar a outros. Que o Senhor nos dê de tamanha maneira que possa ser transbordando na vida de todos quantos se aproximarem de nós, e que isso torne, ó Deus, a nossa história uma história impactante para a vida de outras pessoas e para as gerações que virão. Ajuda-nos a acreditar, ajuda-nos a viver e a experimentar o melhor que o Senhor tem para nós, o melhor que o Senhor já preparou para nós. Pai, eu oro agradecido e entrego tudo nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Gente boa, vamos lá avançar. Hoje eu não quero perder muito tempo. Eu já vi que entrou a Eunice, entrou aqui de São Vicente, já entrou a Eugênia, vi agora entrando Eugênia, Deus abençoe da praia, vi a Berenice dos Estados Unidos, o Alexandre do Brasil. Aqui é uma live internacional, aqui é coisa top. Gente, é muito bom tê-los aqui. Vamos fazer a mesma dinâmica que a gente fez ontem. Eu vi umas respostas interessantes e que muito me ajudou ontem. Quais são os princípios, quais são os ensinamentos que vocês aprenderam com Moisés? Antes de eu falar, ontem colocaram umas 4 ou 5 ideias, a Berenice, o Alexandre,
a Eunice, a Diana, colocaram aí opiniões interessantes do que eles já aprenderam na vida. Princípios já têm aprendido com Moisés. Antes de eu entrar aqui na nossa live. Denise também sempre está conosco. Eu vi o Herculano entrar agora. Noruega, se eu não estou em erro. Noruega, Luxemburgo, alguma coisa assim. É aqueles países lá nossos ali em cima. Então vamos lá para o nosso texto. Eu quero chamar você para ler comigo uns versículos. A história é longa e interessante, como eu falei para vocês, são 40 anos de liderança. Mas vamos ler Êxodo no capítulo 3. Vamos ler versículo 7 até o versículo 11 só. Como eu falei, nós usamos como base personagens, líderes da Bíblia que marcaram a história. Mas o que nós vamos aprender são princípios transversais, que se aplica para qualquer pessoa em qualquer meio. Você pode ser estudante, você pode ser profissional, você pode ser religioso, pode ser que não seja. O importante aqui é você aprender os princípios corretos de liderança para você aplicar na sua vida. Herculano, Suíça. Herculano, mais que eu corra, eu não consigo alcançar você. Então Deus abençoe aí, que seja um fluxo de bênção e transbordando na vida das pessoas aí na Suíça. Você já achou? Êxodo no capítulo 3, versículo 7 ao versículo 11. Quando você achar, enquanto a gente avança, você pode deixar aí para mim. O que você já aprendeu com Moisés? O que Moisés lhe ensina? O que lhe inspira na história de Moisés? Você que é um líder de referência. Liderança de alto impacto, liderança, aqui o objetivo é alargar as fronteiras, que você seja um líder maior do que você foi até hoje. Então vamos ler o texto enquanto você pensa e deixa aí a sua opinião sobre o que você já aprendeu com a liderança de Moisés, e olha que tem muita coisa boa. Edna, seja bem-vinda. Vamos ler? Assim, Êxodo no capítulo 7, no capítulo 3, versículo 7 ao versículo 11, diz assim: E o Senhor disse: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e vi o seu clamor, por causa dos seus opressores, pois eu conheço o seu sofrimento. Eu desci para libertá-los da mão dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra para uma terra boa e grande, para uma terra que mana leite e mel, para um lugar dos cananeus, dos heveus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim, e eu também ouvi a pressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés disse: Quem sou eu? Para que vá a Faraó e para que tire Israel do Egito. Querido, só esse texto, só esses versículos, daria para a gente aprender muita coisa. Mas uma coisa que eu quero começar aqui falando para vocês é que todos nós temos um propósito de vida e somos chamados por um propósito. E eu tenho repetido aqui variadíssimas vezes, e eu vou repeti-lo sempre. Você foi chamado, você nasceu, você existe com um propósito. No dia que você entender isso, no dia que você correr atrás e você descobrir isso, e eu espero que você já tenha ido lá no nosso canal do YouTube, Osiel Moraes, no YouTube, e tenha visto o vídeo sobre como descobrir o seu propósito de vida. Porque você precisa vivê-lo. Quanto antes você descobrir isso, melhor. E aqui nós temos uma história de uma pessoa também que nasce, desde o seu nascimento. Ele nasce numa situação de calamidade. A maior parte dos líderes nasce e vivem e crescem numa situação difícil. E que é o combustível para tornarem os líderes que tornaram que eu e você somos ou estamos buscando ser. Porque viemos de situações de adversidade. Normalmente quem nasce com vida boa, com todas as coisas em condição, numa boa cultura, numa boa sociedade, com bom background familiar, tem tudo de bom, normalmente também vive a mesma coisa. É os resilientes, é os que vêm da adversidade, como Moisés veio. Moisés nasceu em meio a um decreto que nenhum nascido homem deveria viver. Se fosse de Israel, se fosse hebreu, não podia viver. Só aí as coisas, ou seja, uma pessoa que já nasce com um decreto de morte em cima. Vem da adversidade. Mas o que eu quero chamar a vossa atenção para nós entrarmos nos princípios é o fato de sempre somos chamados para ver o sofrimento de alguém. Tudo o que vai fazer você ser líder na vida, olha para mim, preste atenção, escreva isso e entenda isso. O que vai fazer você ser um líder exponencial. Ainda vamos falar à frente sobre isso. É a sua sensibilidade de ver os problemas, escreve,
ver os problemas na sua sociedade, na sua família, na sua igreja, na sua empresa, onde você está. É ver os problemas e encará-los e resolvê-los. É isso que vai fazer de você o líder extraordinário que você é. Se você tornar um especialista em resolver problemas, se você tornar um especialista em trazer soluções inovadoras, dinâmicas, poderosas, eficientes para o meio que você está, você vai crescer, parece que você está viajando num foguete. É acelerado. O que acelera o crescimento, o que acelera o alargar das fronteiras do líder é a sua capacidade de enfrentar e resolver problemas, que normalmente não são problemas dele, mas o problema do meio que ele está. Que pode não ser seus problemas, melhor ainda, isso promove-lhe mais, quando você se compromete a resolver problemas que ajudam outros. Fluxo, transbordo, legado. Não esquece dessas três coisas e vamos falar sempre delas aqui. Então, que você entenda esse princípio. Você quer crescer como líder? Aprenda a resolver problemas dos outros. Aprenda a encarar as situações difíceis. Certo? Vamos lá. Princípios que nós aprendemos com a liderança de Moisés. Gente, Moisés fez uma liderança de 40 anos e boa parte delas foram no deserto. Ou seja, no pior lugar para ser líder, no meio da adversidade e adversidade constante. Moisés não tinha uma perspectiva boa de melhorar, de crescer enquanto líder, enquanto não chegasse em Canaã. E não chegou lá. Mas nós vamos entender isso melhor. A primeira coisa que eu entendo, que nós precisamos entender, para a nossa liderança ser eficiente, para a nossa liderança ser crescente, é que nós devemos nos capacitar, tanto na teoria como na prática. Qual que é o problema de muitos líderes? Qual que é o problema que muitas pessoas são inteligentes, entendidas, conhecedoras das coisas, mas não crescem enquanto líder? Por quê? Tem o problema de se capacitar apenas na teoria. O que é capacitar na teoria? É ir para a escola, é fazer uma licenciatura, fazer um mestrado, fazer um doutoramento, fazer um pós-doutoramento, mas nunca ter experiências práticas de conduzir pessoas, de lidar com pessoas, de trabalhar projetos práticos. Muita gente acha que para ser um grande líder precisa ter boa formação. Precisa. Fato é que Moisés, ele vai ser instruído no Egito. E, gente, na época que Moisés viveu, o Egito era, se não era uma das maiores potências mundiais a nível de intelectualidade. Fato é que se prova que as primeiras universidades no mundo podem ter surgido no Egito. A vida universitária. Em África, de certeza, no Egito. Mas no mundo, há quem afirma que no Egito terá começado os primeiros ensaios de universidade ou de ensino superior. Ou seja, é um país para aprender, para formar. E tudo indica que Moisés teria aprendido ali do melhor que há, do nível da arquitetura, da engenharia, de várias outras ciências que dominavam. No entanto, afinal, Moisés, ele cresce no palácio. Você que não conhece a história de Moisés, talvez não seja religioso, não seja crente, como eu falei, eu não gosto muito da palavra religioso, eu uso porque é a maneira mais rápida de vocês entenderem. Eu aconselho que leia a história e entenda, a partir de Gênesis, a Êxodo, a partir de todo o livro de Êxodo vai falar da história dele. Mas ele capacita ali nas melhores ciências, com os mais sábios do Egito. Mas uma segunda coisa, e o que vai fazer toda a diferença na vida de Moisés, já que Deus o estava preparando para uma missão, que é a missão de vida dele, que todos nós temos a nossa, ele vai também, além de fazer 40 anos no Egito, em toda a ciência do Egito, não é pouco tempo, ele também vai fazer mais um período igual de vida no deserto, pastor de ovelhas. Ele ia passar 40 anos no deserto, cuidando de pessoas. Então nada melhor do que ele ter uma experiência prática. Então ele vai ser pastor de ovelhas por 40 anos no deserto, tendo toda a experiência de como é o clima, de como é a geografia, de quais são as tempestades, de como fazer a leitura do tempo no deserto, que você não tem nenhuma outra ferramenta de medição, de como lidar grupo. É claro, não foi com pessoas, foi com animais, mas é um bom ensaio. Isso tudo para dizer que você não pode basear só nos seus conhecimentos intelectuais, tem que ter experiência prática. Então eu sempre aconselho a pessoas, envolva com projetos sociais, envolva com projetos de cooperação, de ativismo social, com ONGs, com igrejas,
com quem quer que seja que esteja fazendo alguma coisa. Um dos problemas, talvez você seja estudante aqui, um dos problemas que eu enfrento nos meus cursos com jovens desempregados é que eles querem terminar na universidade e achar um grande emprego, sentar numa cadeira e ser chamados de doutor. Mas isso não acontece, porque você não tem experiência. Então você precisa ir para a prática, você precisa ir ter experiência na prática, gerar know-how, servir pessoas, conhecer pessoas, frequentar lugares. E só enviando currículo, você não conhece pessoas, você não ganha experiência, você não tem acesso, que nós já falamos aqui, você não sobe a frequência. Então você precisa intervir, você precisa interagir com a sociedade, que seja gratuitamente, que seja de forma voluntária, mas não fica parado. Precisa ter experiência prática. Então Moisés teve as duas. Segunda coisa, Moisés é estrategista. O líder tem que ser estrategista. O líder tem que pensar antes de fazer as coisas. O líder tem que ter um plano, o líder tem que ter um projeto. O líder tem que ter metas estabelecidas a curto, a médio e a longo prazo. Isso é estratégia. Você não pode fazer, eu só quero. Querer é só o primeiro passo. Acreditar é só o primeiro passo. Você já leu e talvez já ouviu em muitos lugares. Gente, eu não vi os comentários aí embaixo do que vocês já aprenderam com Moisés. Deixa aí para eu poder responder, para a gente poder conversar. Aqui é uma conversa, não é palestra não. E nem é pregação. Aqui é a aula interativa. Deixa aí nos comentários se você já aprendeu com Moisés. E manda para alguém, manda para alguém. Fala, você é um dorminhoco? Você está vivendo ainda de condição? Eu já estou vivendo a decisão, por isso eu levanto às 7 da manhã, mas eu sou generoso. Eu vou mandar o link para você assistir uma aula sobre liderança que vai ajudar muito na sua vida. Então manda para alguém. Quando ele acordar, vai estar lá no grupo da família, o grupo do WhatsApp. Você tem 50 grupos lá no WhatsApp e no Messenger, manda nesses 50 grupos. Ao invés de ficar mandando coraçãozinho, pombinha, florzinha, manda uma live. Voltando aqui para aquilo que nós falávamos, então o líder precisa ter o seu projeto, precisa ter o seu plano, ele precisa saber onde que ele está e para onde ele está indo. E isso fica muito claro em Moisés. Fato é, vou dar um exemplo para vocês, quando Deus o manda para falar com Faraó e libertar o povo do Egito, ele chega em Faraó e ele não chega e despeja, ele tem uma estratégia. Se eu falar para Faraó que eu vou tirar o povo do Egito e levar embora daqui, ele não vai deixar Faraó, é um dos homens mais poderosos da terra nesse momento. Quem sou eu, Moisés, na minha primeira ação de liderança, para enfrentar um dos homens mais poderosos do mundo? Tem que ter uma estratégia. Ele diz, não, nós somos um povo que adora um Deus, e nós não podemos adorar Deus aqui. Eu quero que você permita que esse povo vá até ali, alguns quilômetrozinhos dentro do deserto, para a gente fazer aí uma celebração, para a gente cultuar ao nosso Deus. E, claro, o Faraó não vai permitir, Faraó desconfiado, sabe quem é o povo, sabe a serviço daquele povo, mas ele diz, então podem ir, mas vai só os homens, as mulheres, as crianças. O Faraó também é esperto, ele sabe que ninguém vai abandonar a família e abandonar a sua riqueza. E aí, Moisés, passo a passo, vai. E quando ele não resolve, a estratégia de Moisés, então vou continuar tentando e uma praga de cada vez. Ele não joga 10 pragas de uma vez. Porque se joga de uma vez, se você joga bomba, pronto, acabou, a gente junta os cacos e segue. Não, uma de cada vez. Para quê? Para esgotar o adversário. Então, estratégia clara, é claro, a gente sabe que ele tem toda a orientação, toda a direção e toda a sabedoria de Deus, que eu vou falar um pouco mais à frente. Então, uma coisa de cada vez. Segunda coisa que nós aprendemos terceira coisa que nós aprendemos em Moisés, que eu preciso avançar, que a hora já foi, tem menos de 8 minutos. Uma outra coisa que a gente aprende com Moisés, e que é importante na nossa vida, e eu, para mim, enquanto líder, eu dei um exemplo para vocês, numa das aulas anteriores, as minhas maiores experiências de crescimento em liderança, eles têm a ver com mentoria. Eu não vou contar a história de Moisés, não é para isso, não é esse o objetivo, não vou pregar sobre Moisés. Eu vou pincelar, exatamente, alguns princípios da liderança de Moisés. O que acontece? Quando Moisés, por fim, consegue libertar o povo do Egito, eu acho que quase todo mundo sobre a face da terra conhece a história de Moisés. E quando ele leva o povo, gente, é gente demais. É uma multidão, é milhares de pessoas para um homem só liderar. O que acontece? Quando eles estão no deserto, que não é lugar fácil, ele começa a ter muitos problemas. Problema de alimento, problema de frio, problema de conflito entre eles, problemas mil. E Moisés, o que ele faz? Como líder,
ele assume a responsabilidade de resolver todos os problemas do povo e ele chega numa fase de esgotamento. E para a felicidade dele, e porque na liderança precisamos disso, em um determinado momento, o seu sogro, Jetro, vai visitá-lo, vai ver como que as coisas estão, passando pela região que o seu sogro morava, provavelmente no deserto, já que é de lá que ele veio. E foi lá que ele fez o estágio. E o seu sogro vai dizer para ele o seguinte: se você continuar liderando dessa maneira, você vai morrer. Isso para dizer o quê? Duas coisas. O terceiro princípio e o quarto princípio vai estar nisso. O terceiro princípio para um líder é que você precisa ter mentores. Quem que é mentor? Vou explicar para você. O que é um mentor? Mentor nada mais é, falando de maneira simplista e prática, mentor nada mais é do que uma pessoa que já chegou no lugar que você quer chegar. Então ele sabe o caminho. Ele sabe onde que você vai acertar e onde que você vai errar. Mentor nada mais é do que uma pessoa que já fez a jornada que você está fazendo, então que tem experiência, que tem conhecimento. E Jetro vai dizer para Moisés o seguinte: você não pode liderar dessa maneira. Eu vou ensinar para você como é que se lidera. Agora, nós estamos falando de um homem. E é nisso que está o crescimento do líder, a humildade do líder, e quando você sobe frequência. É a humildade de aprender com quem quer que seja. Moisés é um líder que agora está liderando um povo numeroso e uma multidão. Enquanto seu sogro, Jetro, é aquele que o deu estágio lá atrás para liderar ovelhas. Não liderar mais que isso. Sua casa e algumas ovelhas. Mas vai dar para Moisés um ensinamento importante, que é o seguinte: você não pode liderar sozinho, você tem que ter equipa. Você tem que formar equipe. Então, a importância de mentores é que mentores conseguem ver de fora o que você está fazendo, os erros que você está cometendo, e ele vai conseguir arrumar, ele vai conseguir alinhar a sua rota no caminho da liderança para que você não cometa erros que podem definitivamente acabar com a liderança. Alexandre diz: eu preciso de um Jetro. Alexandre, eu vou dizer para você, todos nós precisamos. Eu tenho pelo menos 3 Jetros. Um para cada área da minha vida. Um para a área de liderança, um para a área espiritual e um aí, ainda não é tão bom assim o relacionamento, mas um para a área financeira. Área financeira. Pelo menos 3 Jetros você tem que ter na sua vida. Quanto mais você tiver, mais a sua frequência sobe e mais os acessos vão aparecendo. Você que não viu as lives anteriores vai entender menos do que eu estou falando quando eu falo de frequência e acesso, mas quando eu lançar o livro, você então vai entender antes da Páscoa que esse livro de liderança sai. Promessa que eu fiz no primeiro dia de live aqui. Foi no primeiro dia de live que eu fiz essa promessa e eu vou cumpri-la. Certo? Então, você precisa ter mentores, você precisa ter tutores, como você queira chamar, como se fala na sua linguagem, mas pessoas que lhe orientam, que lhe corrigem, que chamam atenção, pessoas que você usa e você tem eles como espelho. O quarto princípio que a gente aprende nessa experiência com Jetro é que Jetro vai dizer para Moisés o seguinte: Moisés, você precisa aprender a delegar responsabilidades. Você não pode fazer tudo sozinho. E como é que se delega a responsabilidade? Ou seja, você precisa escolher homens, mulheres, pessoas no seu meio, que vai fazer parte da sua equipa e que dentro da equipa vão ter responsabilidades de gestores, de coordenadores, de executores, de especialistas na sua área de ação. Ele vai dizer: escolha homens sábios e coloca. O que é que acontecia? Moisés tinha milhares de pessoas. E esses milhares de pessoas, quando tinham um problema, faziam fila. Se não der hoje, amanhã, depois de amanhã. Só que os problemas são tantos, porque o número de pessoas é tanto, que Moisés não dava conta de resolver todos os problemas. Jetro vai dizer para Moisés o seguinte: olha, delega a responsabilidade e põe um capitão. É a mentalidade de guerra, a mentalidade de combate. Põe capitão para grupos. Você vai pôr um responsável para o grupo de 10, para o grupo de 100, para o grupo de 1000, para o grupo de 10.000, sempre tem um capitão. Ou seja, quando o problema não é resolvido aqui, tem um nível acima que pode resolver. E quando chegar em você, você já não terá problemas para você. Porque qual que é a responsabilidade do líder? Gente, é muita coisa boa, que infelizmente a gente não tem tempo para falar tudo. Qual que é a responsabilidade do líder? O líder, a responsabilidade dele, a própria palavra já diz, é liderar, não é fazer. Não é porque ele não deve, não porque é humilhando, porque ele não tem tempo. Você precisa liderar quem faz. O líder, ele lidera quem faz.
Ele lidera como? Dando motivação, dando ferramentas, dando instrução, dando capacitação, dando apoio. É isso que o líder faz. Porque se o líder põe a mão na massa, quem então vai trabalhar com capacitação, com motivação, com visão estratégica? Quem vai fazer a análise das coisas? Se você está ocupado. Então o líder faz isso. E Jétro dá essa orientação para ele. Cria uma equipe e delega responsabilidades para a equipe. E apenas coordena, apenas fiscaliza, apenas orienta e apenas motiva. O quinto princípio que nós aprendemos com Moisés é que Moisés, ele prepara o seu sucessor. Gente, eu não vou trabalhar muito aqui, porque o tempo não me permite. Mas eu vou falar isso, anota no seu caderninho e escreve, porque isso é importante. E isso vai fazer toda a diferença na sua jornada de liderança. Você quer saber se você é um líder de sucesso? Tem um termômetro só que eu uso para definir se alguém é um bom líder ou um mau líder. É o sucesso de um líder é determinado pela qualidade do seu sucessor. Quem você está preparando para sucedê-lo na liderança? Quem você está preparando para quando a sua frequência subir? Quem vai assumir aqui quando você deixar? O trabalho, o ministério, a profissão, a cadeira que você ocupa hoje, quando você subir para uma maior, quando você tiver um acesso e passar para o nível seguinte, quem vai ocupar aqui? Quem você está preparando para substituir? Ou quais pessoas? Porque pode ser mais do que um. Você quer saber se um líder é bom? Veja se ele está preparando o sucessor. Se alguém diz, eu não posso sair daqui porque não tem ninguém para substituir, é um líder fracassado. Ou seja, é um líder que está fazendo as coisas e não está liderando. Sexto princípio de um líder é, e Moisés vai preparar Josué, que vai ser um líder e quem vai realizar, felizmente ou infelizmente para Moisés, o sonho de fazer o povo chegar onde eles estavam indo. O sexto princípio, e só mais um para a gente terminar. O sexto princípio, que é fundamental, e eu espero que a gente tenha, durante a jornada, tempo de falar sobre isso de maneira mais abrangente. E se não tivermos tempo, agora no final de janeiro, ou começo de fevereiro, dependendo como a agenda nos permitir, temos um curso que vamos falar das 3 inteligências. Coeficiente emocional, coeficiente intelectual, coeficiente espiritual. Um curso para falar desses 3 Q. Coeficiente emocional, coeficiente intelectual e coeficiente espiritual. Se você tiver essas 3 inteligências, você é bem-sucedido, você domina, você governa, você miliona, você faz o que você bem entender. Então, o líder, ele precisa ter inteligência emocional. Por que eu falei anteriormente que o sucessor de Moisés é que vai fazer o povo chegar ao lugar que eles estavam indo? Porque Moisés, por pressão, por cobrança, por sufoco, por desgaste, ele chega um momento, ele sai da rota. Deus fala para Moisés assim, Moisés, na primeira vez, bate na rocha que a água sai e esse povo sedento e que me afronta vai ter água. Moisés vai, bate na rocha, a água sai. Numa segunda vez, Deus fala para Moisés o seguinte, dessa vez não é para bater, dessa vez é só para apontar a vara. Mas Moisés está tão sobrecarregado, Moisés está tão estressado, Moisés está tão sufocado com a pressão, com os problemas e com o povo, com a equipa que não estava funcionando, com o povo que não tinha mais paciência. Ele perde o seu eixo, o seu equilíbrio emocional. E ele agrida a rocha. Não, a rocha não sente dor. A água saiu do mesmo jeito. Mas onde é que está o problema? É que o desequilíbrio emocional vai fazer você cometer erros graves. E quando ele faz aqui, Deus diz, você desobedeceu. Você saiu da rota. Você saiu da linha. Você deu um mau exemplo. Você frustrou os planos. Você revelou que ainda não está preparado e ainda não está pronto. Depois de 40 anos. É uma experiência que já passou 40 anos de liderança. E, infelizmente, a punição que ele recebe de Deus é, você vai ver a terra prometida, você vai ver aquele lugar que lá atrás nós vemos no texto, mas você não vai entrar nela. E isso foi por causa do equilíbrio emocional. Então, eu quero dizer para você, e eu tenho 1 minuto para terminar, eu quero dizer para você que a falta de inteligência emocional nos causa muito. Eu já conheci pessoas que têm os melhores diplomas do mundo, mas perderam a função, perderam o equilíbrio, perderam a liderança, perderam tudo e se tornaram ninguém na vida. Tão somente porque todo o conhecimento não foi suficiente para colmatar a falta de equilíbrio emocional. É você saber lidar com conflitos, saber lidar com crítica, saber lidar com pressão, saber lidar com perda, saber lidar com todas as coisas negativas que são inerentes à jornada de liderança. É saber entendê-las, prevê-las,
prover soluções e ultrapassá-las sem que você tenha que perder o seu equilíbrio, perder a sua reputação e perder a sua rota, certo? E por último, gente, a consciência que deve sempre ficar para um líder é que nós nunca somos reis. Nunca somos reis no reino. Eu trabalho tudo o que eu faço com a consciência de reino. O reino é maior e o reino tem um rei. E o rei nós sabemos quem é. Deus que criou todas as coisas, que criou eu e você. Então eu tenho que crescer na minha liderança sempre com esse sentido de que eu sou general. Posso ter o posto mais elevado dentro do reino, dentro do governo que nós estamos. Porque nós nascemos para governar. Isso é certo. E um dos meus mentores sempre fala isso. Nós nascemos para governar e somos generais. Mas rei nunca seremos. Porque rei já existe um. Então, na sua liderança, trabalhe sempre com essa identidade de que você é um general. General é aquele que recebe a missão e que executa a missão. General é aquele que conduz o povo. General é aquele que governa sobre o tempo, que governa sobre as finanças, que governa sobre as condições adversas, que governa sobre os problemas. General é aquele que assume a responsabilidade em última instância, dentro do reino e dentro da missão dada. Você é um deles e que você possa acreditar nisso. Não adultere o plano. Não adultere o plano. Não fuja à regra. Não tenta ocupar um lugar que não é seu. Saiba o seu propósito, saiba a sua missão, saiba o seu lugar, faça com excelência, realiza, mas nunca esqueça, acima de você sempre terá alguém. E esse alguém é quem lhe deu a missão. Esse alguém é quem lhe chamou. Esse alguém é quem lhe criou. Deus Todo-Poderoso, que tem um plano maior para nós. Na verdade, a nossa liderança deve nos conduzir para estarmos mais perto dele e para estarmos definitivamente e eternamente com ele. Que você trabalhe para isso e que a sua liderança conquiste muitas coisas sobre a face da terra, mas que não perca a tua salvação, a vitória conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa é a minha crença, talvez não seja sua, se você não é evangélico, não é crente, mas essa é a crença verdadeira. Eu recuso a ideia de que um homem inteligente, capaz, sonhador e que ainda há de realizar muitas coisas, seja simplesmente um acaso. Nasce, morre e acaba. Eu entendo que há coisas maiores e eu quero essas coisas maiores com Deus na eternidade. Que Deus nos abençoe. Depois vou ver as respostas. Vocês precisam interagir um pouquinho mais. A aula é nossa, então interage. Não consuma. O que eu falei aqui? Nós precisamos ser fluxo. E fluxo é quem recebe e dá. Se você só recebe e não dá, você vai ficando obeso. E pessoas obesas sabem que tem problema. Se você é um canal que só entra, mas não sai, e uma maneira de sair é compartilhar suas ideias, fazer suas perguntas, interagir aqui e abençoar outras pessoas. Porque acredite se quiser, tem gente que vai entrar nessa live e não vai ver o que eu falei, mas eles vão ler todos os comentários, porque as pessoas são curiosas. Eles não viram a live, mas ao ler os comentários, porque são curiosos para ver o que as pessoas estão falando, eles então vão entender os princípios e talvez fiquem curiosos e aí ver o vídeo por completo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Nós estamos no Clube 71. A renovado, sempre renovamos. E que essa manhã e que esse dia seja poderoso. Jean Natan, lá no Senegal, Papai Novo, homem de Deus, que Deus abençoe sua vida. Pessoal dos Estados Unidos, do Brasil, aqui é uma live internacional. Bênção de Deus. Que Deus abençoe. Não esqueça, se você chegou agora, esse vídeo vai ficar salvo por apenas 24 horas. Depois de 24 horas, eu vou bloqueá-lo, porque a intenção é trazer pessoas. Quem vive de decisão, vem a sete. Quem vive de condição, se conseguir assistir durante o dia, se não conseguir, perdeu. Nós avançamos e eles, infelizmente, ficam. Certo? Deus abençoe. Amanhã, aqui no Clube 71, às 7h01 da manhã, nós estamos de volta. Que Deus os abençoe, aprendendo aqui sobre liderança com grandes homens que marcaram a história. Muito obrigado, que Deus abençoe. Pai querido, abençoe a todos nós, nos dê um dia cheio da Tua presença, da Tua graça, do Teu cuidado, e que possamos produzir, e que possamos ser fluxo, possamos transbordar, e possamos construir um legado indestrutível e eterno. Em nome de Jesus eu oro e abençoe. Amém e amém. Valeu, queridos. Estamos juntos. Celso, Deus abençoe.